Bem, boa tarde, rapaz do Senhor. Boa tarde de sábado, sabadão aqui, eu trabalhando, né? Mas dei uma parada aqui para gravar um videozinho curto para vocês. Vou falar um pouco sobre uma característica de Abraão. Em Gênesis 25, versículo 4, que está escrito assim: os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos eles foram descendentes de Quetura. Abraão transferiu todos os seus bens a Isaque. Quanto aos filhos de suas concubinas, Abraão lhes deu presentes e os enviou ainda em vida para morar longe de seu filho Isaque, para leste, para a terra do Oriente, tá? Esse versículo aqui demonstra, assim, eu não vou falar dos filhos das concubinas de Abraão, nem dos filhos da mulher. Eu vou falar das concubinas, né, de Abraão. Abraão era um cara muito viril, era um homem muito viril. Não só ele, mas todos daquela época, né, eram assim, tinham várias mulheres, concubinas. Quando a mulher morria, eles casavam de novo e tinham mais e mais concubinas. Quem eram as concubinas? Se eu tiver errado aí me corrijam, tá? O cara era rico, tá? Tinha posses, tinha sua mulher. Mas se ele gostasse de alguma serva para dormir com ele ia lá e pegava ela e ela ficava morando ali. E seria para isso, né? Entendeu? E aí, hoje em dia, tem muita gente querendo fazer isso, apesar de ser ilegal, mas não aguenta nem a própria mulher, né? Não aguenta uma. Não tem posses, tá muito caro manter uma família, quanto mais duas. Os caras daquela época, Abraão, ele mantinha, assim, era tudo família dele, né? Era tudo da descendência dele. Mas se você for observar assim de um modo rude, você vai ver que eram várias famílias em uma só. Então ele sustentava 200, 300 pessoas, né? Não deixava ninguém passar fome. E assim, cada concubina dessas teve filhos, né? E eles não deixavam esses filhos passarem fome. E quando esses filhos cresceram, que ele estava velho já, e no final da vida, ele deu presentes. Está escrito aqui que ele deu presentes, deu riquezas a esses filhos das concubinas e mandou todo mundo para longe, para outras cidades, outras terras, né? E mandou todo mundo se virar, né? Se vocês observam aí que ele não deixou ninguém a ver navio, ninguém passar fome, né? Ninguém na pobreza. Ele despediu todo mundo com bens. E o maior bem todas as suas posses, todas as suas riquezas. Quem foi o maior herdeiro foi o filho legítimo dele, o filho da primeira mulher, que foi Isaque, né? Entendeu? A nenhum desses outros filhos ele delegou a herança. A herança foi apenas de Isaque. Aos outros ele deu só posses e mandou embora, né? Aí tudo bem, né? Aí eu vejo hoje em dia que assim, vocês homens hoje em dia querem ter a esposa, querem ter a amante, querem ter a fulana da esquina, querem ter, né,
Mas como hoje é legal, uma não pode saber da outra, né? Porque a cultura de hoje não é assim, né? Não, poligamia não pode hoje, né? A cultura hoje é monogamia, né? Uma mulher só, casa com uma mulher só. E ainda bem, né? Porque se você pudesse casar com duas, três, né? Eu imagino assim, como seria a vida hoje de quem não tem posses, né? Porque quem é rico poderia casar até com três, quatro, né? Que teria para sustentar todo mundo. E não quer sustentar, né? Vamos falar a verdade. E quem é mediano, quem é pobre, que quer ter também, e aí? Como que vai fazer, né? Então a pessoa não aguenta nem a própria mulher, quer ter mais. E aí quando tem filhos faz um monte de barrigudinho, né? E abandona, deixa tudo largado, né? Querendo de pé no chão, descalço, sem nada, sem educação, né? Gente, isso não pode, né? O exemplo de Abraão era sustentar todo mundo. Se você não pode sustentar nem a sua família, não tenha outras, não tenha outra. A mensagem é essa. Se você não pode sustentar nem a sua família, além de ser ilegal ter outra, você não vai poder sustentar também, entendeu? Abraão, na época de Abraão podia, né? Na época de Abraão poligamia era permitido, entendeu? Os caras tinham várias mulheres debaixo do mesmo teto e uma convivia com a outra. Tinha as brigas, tinha. Mulher sempre gostou de brigar, né? Sempre gostou de confusão, né? Não estou generalizando, mas coloque duas mulheres juntas com o mesmo objetivo para você ver o que acontece, né? Coloque duas mulheres juntas do mesmo teto sem elas se aceitarem, para você ver o que acontece. Naquele tempo não. Primeiro porque o homem era muito respeitado dentro de uma família, né? O patriarca dentro de uma família era respeitadíssimo, né? O filho podia estar com 40 anos, o pai com 100, ele ainda era autoridade dentro de casa. Hoje não acontece mais isso, né? Hoje o filho quer mandar no pai, a filha quer mandar na mãe, quer bater no pai, né? Então, na época não acontecia isso, né? Então Abraão era um cara macho mesmo, um cara macho e de atitude, e que tinha posses, né? E ainda era abençoado por Deus, né? Ele era obediente a Deus, ele era um servo leal a Deus, entendeu? Então Deus o abençoava por isso, porque ele era leal a Deus, né? Então Deus o abençoava não porque ele tinha que ter posses, era a promessa de Deus, né? E Deus faz isso mesmo, Deus faz essas coisas mesmo. Com isso eu estou reforçando o evangelho de prosperidade? Não, de modo algum, entendeu? Deus prospera a pessoa se ele quiser, se ele achar que a pessoa merece e se a pessoa for obediente a ele, né? Entendeu? Que era o caso de Abraão. E a poligamia na época era comum, né? Tanto é que era comum. Hoje, se você, vamos supor, se você quer desposar uma sobrinha sua, uma tia, alguém da família, entendeu? Uma meia-irmã, isso caracteriza incesto. Na época não acontecia isso. Na época podiam, tanto é que Abraão era casado com a meia-irmã dele, que era Sara, né? A primeira esposa de Abraão era meia-irmã dele. Então, era irmã dele por parte
Agora eu não lembro se era por parte de mãe ou de pai, mas era a minha irmã, né? E naquela época podia, né? Hoje acontece, né? Mas aí a sociedade fica com aquela coisa, incesto, que não sei o que, que crime, não sei o que. Tanto é que hoje em dia já aconteceu já de mulheres e homens serem presos porque vivem afetivamente com a própria irmã, com o próprio irmão, entendeu? Com a própria mãe, né? E hoje em dia é incesto, né? E com tanta mulher no mundo também, para que você vai cometer um incesto, né? Tem tanta mulher sozinha por aí, tanta gente sozinha aí querendo carinho, querendo um companheiro, uma companheira, né? E não é aconselhável cometer isso, mas naquela época podia, entendeu? Por isso Abraão era um cara macho, tinha muitas concubinas, e se vivêssemos naquela época eu acho que teríamos também, né? Mas hoje em dia, com essa nossa vida curta, esse modo de vida, entendeu? Esse padrão de vida caro que nós temos, não pode, ainda bem que não pode, porque senão ninguém ia viver bem. Já não se vive bem com uma só, né? A maioria, imagina com várias, né? Então é isso aí. E aqui tem outro cara, tem outro, tem vários na Bíblia, que vários personagens. Abraão foi o primeiro da Bíblia, assim, que a Bíblia fala nesse sentido, né? Mas tiveram vários. Davi, Roboão tinha várias concubinas também. Aqui, ó, o Senhor, Gênesis 24, 35. Está falando aqui de alguém, está falando de Abraão, no mínimo o servo dele, né? Está falando aqui, o Senhor cumulou meu Senhor de bênçãos e ele tornou-se muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos, né? E dentre essas servas aqui, Abraão formou algumas concubinas, né? Abraão pegava um pouco para si, né? E era permitido, não era errado na época. E Sara sabia disso. Sara, que era a mulher de Abraão, sabia disso. Agora vai a minha mulher saber que eu tenho outras mulheres que eu pego por aí, né? Sabe o que acontece? Ainda bem que eu não tenho. Eu tô longe de confusão. Quero ficar bem longe de confusão, tá? Isso dá uma confusão danada, tá? E deixa eu ficar com ela mesmo, né? Entendeu? E aqui tem várias passagens da Bíblia, vários versículos, vários textos listando esses personagens que tinham concubinas e servas, e, né? As concubinas eram como se fossem servas íntimas, né? Se é que vocês me entendem, né? Tá bom? Hoje o vídeo é isso. Não falei assim muito. Não é um assunto de muita relevância, que biblicamente falando não é um assunto de muita relevância, não. Mas assim, a mensagem passada foi para retratar a diferença entre os homens da época, entre a cultura da época e a cultura hoje, que todo mundo sabe que é muito diferente, né? Entendeu? Aí tem... Eu mesmo já imaginei quando eu era solteira, né? Pô, se os grandes homens da Bíblia podiam ter concubinas, podiam ter várias mulheres,
Porque hoje nós não podemos ter, porque hoje não é permitido, né? Então eu bugava a minha mente nisso aí, né? Claro que era um pouquinho de zoeira, né, também. Não era assim, eu não pensava nisso seriamente, né? Que eu não sou tão ingênuo também, né? Eu sei das nossas leis, sei da nossa cultura, né? Sei do espaço de tempo que passou daquela época até agora, quanta coisa aconteceu. E por que Deus porque Deus e a lei também proibiu isso, né? E graças a Deus que hoje é do jeito que é, né? Nós podemos casar com uma só. Embora as pessoas querem ter mais de uma, né? Só que eu vejo cada assunto por aí, né? Cada situação por aí que a pessoa quer ter. Por exemplo, tem homem aí que sai pegando a própria mulher, aí depois pega a. Eu mesmo já conheci um cara que pegou a mulher, a cunhada, a nora, a cunhada, a sogra, né? E assim, ele só não engravidou a sogra porque a sogra não gerava mais filhos. Mas aí a mulher estava grávida, engravidou a cunhada também, né, a irmã da mulher dele, né? E engravidou outras mais, entendeu? E hoje em dia tem a tal da pensão, né? Você tem que pagar pensão para todos os filhos. Imagina a situação desse cara hoje, né? Entendeu? Trabalha para pagar pensão, né? E a lei hoje em dia obriga o cara a pagar pensão para sustentar os filhos. Nem sempre a pensão dá para sustentar o filho, né? Mas nessa época de Abraão, ele tinha posses para sustentar todos e nenhuma lei obrigava a isso. Era de bom grado, ele se sentia no dever de fazer isso, porque para ele era honra, né? Então, que vocês também, né, tenham a honra de sustentar seus filhos também e não fazerem filho fora do casamento, que vocês não possam arcar com isso, né? Tá bom? Abraços, beijos nos corações, fiquem com Deus, fiquem na paz. Deixem, como sempre, likes no canal, tá? Se inscrevam aí, comentem, tá bom? Se eu falei alguma besteira aí, eu sei que vocês vão dar risada desse vídeo, mas pode comentar aí, não vai ter problema nenhum, tá? Beijos, tchau.